Você pode se assentar nesse momento. Eu já quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué, capítulo de número 1. Josué, você vai passar ali os primeiros 5 livros da Bíblia, os Pentateucos, considerado o Pentateuco. E você vai abrir em Josué, no capítulo 1, no verso de número 9. Somente esse verso de número 9, a Bíblia diz assim: não foi isso que eu o ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Queridos, o livro de Josué, ele já se inicia com um momento de ruptura, um momento de transição. Moisés, o homem que a Bíblia faz uma referência, dizendo que Deus falava com ele face a face, um homem que conduziu Israel na saída do Egito, conduziu durante todo o deserto, os alimentando, orou, vieram as pragas do Egito, um homem que fazia sinais extraordinários, fazia sinais miraculosos. Imagine agora para Josué essa missão, essa responsabilidade de substituir esse homem na liderança. Moisés havia morrido, eles estavam à beira do Jordão, diante de uma promessa. Isso aqui é interessante, porque às vezes nós nos vemos exatamente assim, já diante da promessa. Você imagina o que foi de desafiador para aquele povo? Imaginar que a terra da promessa, olhe para cá por gentileza, que a terra da promessa estava ali, do outro lado de um rio apenas. E quando você lê a história deles, que eles chegaram na terra da promessa, os espias haviam sido enviados. Quando eles estavam lá na terra, quando eles voltam com um relatório, e eles dão um relatório dizendo basicamente assim: olha, a terra é tudo que nos foi prometido. A terra é maravilhosa, mana, leite e mel, o fruto da terra é maravilhoso, mas lá tem gigantes. Eles nos veem como gafanhotos e nós nos vemos como gafanhotos. A missão, a responsabilidade, o desafio diante deles era gigante. Então qual que foi agora, qual que é o contexto? Eles vão lá, os espias voltam, dão um relatório péssimo, leva o povo tudinho a murmurar, fala assim: é melhor, vamos voltar para o Egito, que lá pelo menos não tinha nenhum gigante para nos matar. Estou parafraseando, tá, irmão? Não está desse jeito na Bíblia não, mas você está entendendo o contexto, né? Eles falam assim: vamos voltar, isso não é, nós não vamos dar conta. O que acontece? A Bíblia vai falar que os 40 dias que eles passaram espiando a terra vão se tornar 40 anos. Imagine então, 40 anos sabendo que a terra da promessa é logo ali. Sabendo que aquilo que havia sido prometido, aquilo que estava preparado para eles, estava tão, de certa forma, ao alcance, mas ao mesmo tempo inacessível. Isso foi fruto, sabe de quê? Murmuração. Porque acredite, quem murmura, a única coisa que consegue fazer é isso, é atrasar aquilo que foi prometido. Amém ou não amém? Josué foi o sucessor do maior líder que Israel já teve, que carrega agora o peso da responsabilidade e o medo do desconhecido. É nesse contexto que Deus vira para ele e fala assim: seja forte e corajoso. É nesse contexto de não saber o que o esperava, é justamente nesse contexto de não saber como seriam os próximos dias que Josué assume a liderança da nação de Israel. E a palavra que Deus tem para ele é: seja forte e corajoso. E sabe qual é a origem da palavra coragem? É literalmente agir com o coração. Coragem é agir com o coração. Agora, há um discernimento importante que eu quero trazer para nós.
Porque agir com o coração não é agir a partir do coração. Preste atenção. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Agir com o coração, com coragem, que é agir com o coração, é você permitir que ele seja sim o centro da força, da compaixão, da fé. Agir com o coração é colocar todas as suas energias em algo, mas não é dar a ele o controle das escolhas. Quantos estão entendendo a diferença aqui em nome de Jesus? Eu ajo com o coração, mas não a partir do coração. E se você ler o mandamento que nos foi dado, Lucas 10, verso 27, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Agir a partir do coração, porém, é ser guiado pelas emoções, por impulsos e por feridas. E o que a Bíblia nos ordena? De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Então, coragem é agir com o coração, mas não agir a partir do coração. Está claro? O pastor falou uma coisa, depois... Não. Haja com o coração, mas não deixe no coração a decisão a partir do coração. Nós somos aqui, nós nos movemos no Espírito. Tomamos decisões no Espírito. A Bíblia ela nos ensina então a isso, a guardar o nosso coração. Por quê? Não para que nós nos tornemos pessoas frias, mas para que o coração seja fonte de pureza e não de precipitação. A verdadeira coragem nasce de um coração guardado e alinhado com a vontade de Deus. Uma frase de Martinho Lutero diz assim, que o coração é um bom servo, mas um péssimo senhor. Hoje você pode tomar uma decisão de alinhar o seu coração com o propósito que Deus tem para a sua vida. E tudo que você tem que fazer hoje é dizer, Senhor, eu coloco o meu coração alinhado com o seu coração. Eu não vou me dobrar aos medos, eu não vou me dobrar aos receios, eu não vou me dobrar às circunstâncias, eu vou ter coragem. Fala para o seu irmão isso aí, tenha coragem. Nós estamos no último trimestre do ano. Nós estamos entrando na reta final do ano de 2025. E talvez muitas escolhas na sua vida ficaram paralisadas. Muitas decisões ficaram na fase lá, no tal do stand-by. Talvez você tenha deixado de fazer muitas coisas. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para a sua vida. Coragem, tenha bom ânimo, porque Deus é com você. Primeiro então a coragem. Ela nasce da confiança no caráter de Deus. No Salmo 27, verso 1, a Bíblia diz assim, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Quantas ações na nossa vida, elas não são paralisadas por causa do medo? A influência do medo nos nossos corações nos rouba a perspectiva de Deus. Eu gosto muito do Salmo 56, verso 3, se eu não me engano, que ele diz assim, e eu quando estiver com medo, confiarei em Ti. Levante suas mãos e declare isso, Senhor, quando eu estiver com medo, eu irei confiar em Ti. Quando o medo bater na porta, quando vier a dúvida, quando vier os temores, eu vou escolher confiar no Senhor. Coragem não é agir com imprudência. Davi, ele aprendeu a ser corajoso não por causa da ausência de lutas, mas por conta da presença de Deus. E quando nós temos o nosso coração guardado no Senhor, o medo perde o trono. Irmãos, isso aqui é muito sério. Quando nós não temos, quando nós temos uma confiança muito forte em Deus, o medo ele não faz morada em nós. O medo ele pode até aparecer, mas ele não me domina. Eu não vou agir por medo, eu não vou tomar decisões por medo, ou deixar de fazer as coisas por medo. Deuteronômio, no capítulo 31, verso 6 diz, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês, e Ele não os deixará, nem os abandonará. Eu quero que você declare essa palavra para alguém, vai, coloca a mão no ombro de alguém e fala assim para ela, seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique apavorado, por quê? Fala assim, porque Deus é com você, Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Vai, levanta suas mãos e declara assim, Deus é comigo, Deus é comigo. Irmão, qualquer que seja o desafio que você tem,
Deus é com você. Se essa palavra não te anima, irmão, muda a perspectiva, né? Eu vou começar segunda-feira sabendo que Deus é comigo. Eu vou começar o mês de outubro sabendo que Deus é comigo. Então, se Deus é comigo e Ele quiser, eu vou fechar quantos contratos Ele quer que eu feche. Eu vou ter tantas portas abertas que Ele quer que tenha. Eu vou conquistar todas as coisas que Ele quer. Muda a minha perspectiva, Deus é comigo. Eu não estou indo sozinho, Deus é comigo. Qual é o que você estava querendo viver? O que você tem de expectativa para esse restante de ano? Eu profetizo, Deus é contigo. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. John Wesley, ele tem uma frase que ele diz assim, que a fé em Deus é o alicerce da coragem do homem. A fé em Deus é o alicerce da coragem do homem. Segundo, coragem é forjada no campo das adversidades. 1 Samuel, no capítulo 17, verso 45, diz assim: Davi respondendo a Golias: tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele não se tornou corajoso diante de Golias. Ele já era corajoso lá no anonimato do campo. Ele já era corajoso quando ninguém estava vendo. Ele estava lá lutando batalhas desconhecidas, enfrentando leões, enfrentando ursos, sem plateia, sem gritos, sem nada. Ele já estava mostrando a sua coragem. E sabe o que mais me impressiona nesse momento do desafio de Golias? O homem estava lá há vários dias afrontando os homens, afrontando o exército. Então Davi chega, e Davi mostra a sua coragem. Irmão, mas você consegue captar que a coragem que ele expressa, olhe para cá por gentileza, que a coragem que ele estava expressando lá, não era na sua força, não era porque ele era um ótimo atirador com a funda, não era porque ele era um pastor de ovelhas que tinha um cajado. Ele estava indo enfrentar um guerreiro, ele estava indo espantar um animal, mas ele foi com um cajado na mão. Sabe onde estava baseada a coragem de Davi? Em sua aliança com Deus. Sabe o que tornou Davi um homem tão poderoso diante de Golias? Porque ele fala assim: você está vindo contra mim, você está vindo, eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então quem está comigo é maior do que você. Você é um incircunciso, você não tem aliança com Deus. E a perspectiva de Davi diante do desafio era esse inimigo não tem aliança com Deus, eu tenho. Então o que é esse inimigo diante de mim, sendo que ele não tem aliança com Deus e eu tenho? Quantos têm aliança com Deus aqui? Então você consegue ver que você já está em vantagem nessa batalha? O inimigo não tem aliança com Deus, você tem. E o que vai te respaldar na batalha que você tem é a sua aliança com Deus. Eu vou repetir isso: o que vai respaldar você nessa batalha não é a sua força, conta bancária, intelecto, o que você tem ou o que você não tem. O que vai te respaldar nesses próximos dias, nos desafios que você tem, é a sua aliança com Deus. Davi, ele se mostrou corajoso diante de um desafio que fez homens maiores e mais preparados que ele se esconderem. E a essência da coragem de Davi, como eu disse, não estava nas habilidades dele, não estava na força dele, mas o respaldo dele era a sua aliança. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Nossa coragem, ela não vem de uma rede de segurança de pessoas. Eu tenho uma rede boa, pastor. Eu tenho um network, né? Meu network é bom, eu posso arriscar. Eu tenho garantias. Não, isso não. A nossa coragem, ela vem de nós termos uma aliança com Deus. Irmão, que seja isso que move você nesses dias. Que as suas escolhas não sejam baseadas no seu recurso financeiro, na sua limitação. Que seja na aliança que você tem com Deus. Eu quero profetizar que para esse último trimestre, você vai se levantar como Davi se levantou. E você vai vencer os seus inimigos com coragem. Por quê? Porque Deus vai estar te respaldando.
Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz que Deus treina guerreiros nas cavernas antes de coroá-los nos palácios. As adversidades revelam o que temos em nós. Aquele ditado que nós sempre citamos, que, mares calmos não fazem bons marinheiros. São nas adversidades, no meio das circunstâncias impossíveis, que nós mostramos o que há em nós, coragem ou covardia. Tiago, no capítulo 1, diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que a provação de fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Perseverança deve ter ação completa. Sabe o que isso quer dizer? Que o mapa da nossa vitória se chama perseverança. Você quer avançar, você quer conquistar, tem que perseverar. E às vezes nós somos tão... A expressão mais dura assim é derrotistas, né? Derrotistas. Você começa a dieta, não vê resultado com uma semana e já quer parar. Fez uma semana de dieta, tá rindo, né, Daniel? Tem gente que faz uma semana, vai para academia uma semana e não vê nenhum músculo, não vê nada mudando, aí fala assim: acho que eu estou gastando meu dinheiro à toa, né? Quantas vezes nós não somos assim? Nós somos derrotistas, nós paramos muito fácil no meio da jornada, começamos a um propósito, a pessoa faz lá um propósito, vou orar 7 semanas, mas não aconteceu, pastor. Aí, não, vou desistir disso, vou mudar o foco da oração. Eu gosto muito, o bispo sempre cita isso, uma frase dele, quanto tempo eu devo orar por algo? Até que aconteça, até ver a porta se abrindo. Quanto tempo eu vou orar por um emprego, pastor? Até que a porta se abre. Quanto tempo eu vou orar pelo meu casamento? Até que seu casamento seja uma bênção, seu marido se converta, sua esposa se converta. Até por quanto tempo eu devo orar para ver minha família reunida na casa do Senhor? Até que você veja isso acontecendo. A promessa de Deus, ela sempre vai nos provar pelo tempo. Nós sempre veremos as promessas de Deus sendo testadas na nossa espera. Mas aí nós ficamos, como eu disse, somos imediatistas, somos derrotistas, e não aconteceu no meu tempo, mas eu vou continuar perseverando. A coragem, ela é o combustível dos propósitos divinos. Atos, no capítulo 4, verso 13, diz que ao verem a coragem de Pedro, olha esse versículo, ao verem a coragem de Pedro e João, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E essa coragem de Pedro e João, ela não é natural, querido, mas era fruto do Espírito. Pedro e João estavam diante do Sinédrio, e eles quiseram falar assim: olha, nós ordenamos vocês que parem de ficar falando a respeito desse Jesus. Já deu, nós já conseguimos lá, matamos, morreu, acabou, para de falar dele. Pedro se levanta, ministra com autoridade, ao ponto dos homens falam assim: de onde está vindo essa autoridade? Pedro fala assim: eu julgo em vocês se é mais sensato temer a Deus ou temer a homens. A coragem que Pedro expressa aqui não era natural. Pedro é o mesmo homem, no que diz respeito ao natural, que estava alguns dias antes ali, momentos antes, negando Jesus para qualquer desconhecido que falasse assim: você fala como um deles, o teu jeito de falar te denuncia. Não, eu não o conheço. Pedro que negou Jesus, veja a diferença do Pedro que negou Jesus para o homem que está pregando com autoridade em Atos 1. A coragem que ele tinha não era natural, era um homem transformado. Homens comuns, antes temerosos, agora se tornam pregadores cheios de autoridade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo o capacitou. Deus transformou, a presença de Deus transformou o medo em missão e a insegurança em testemunho. Isso, sabe o que isso quer dizer? Que é o Espírito Santo sobre nós que nos capacita. Eu quero profetizar isso: o Espírito Santo vai se derramar sobre você essa noite, e Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar autoridade. Você não
não vai se mover por seus medos, você não vai se mover por conveniência, por incredulidade. O Espírito Santo está sobre nós nessa noite e Ele vai nos ungir com coragem, com autoridade, e nós vamos fazer tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Jeremias 1, verso 7 diz: mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, a tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Olha Deus falando: onde eu te mandar aí você vai. O que eu te mandar falar, tu vai falar. E Ele está falando: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você. Irmãos, talvez o ponto mais forte dessa ministração para mim essa noite seja esse: essa convicção. Eu tenho coragem, não porque eu faço por causa de nada que tem em mim, mas porque Ele está comigo. Você pode fazer essa declaração de fé mais uma vez? Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Diante dos desafios que eu tenho para os próximos dias, para esse próximo mês, para esse mês que está começando, eu vou me mover nessa convicção: o Senhor está comigo. Quando você está indo na direção do propósito, da palavra que Deus te deu, podem vir empecilhos, pode haver momentos de dificuldade, mas essa é a nossa verdade: Cristo está conosco. Bill Johnson tem uma frase que ele diz assim, que a presença de Deus faz dos frágeis leões. A presença de Deus é em você que te faz corajoso. Foi a presença de Deus que deu a Davi aquele senso de autoridade. Eu vou voltar nesse texto para você tentar imaginar. Saul, um guerreiro alto, com armadura, espada, um exército todo pronto para a batalha, todo num posto de batalha. Aí aparece um homem, um gigante, e começa a desafiar. Aí aparece um adolescente no meio e ouve a afronta, e aquilo entra nos ouvidos de Davi, irmão. E ele fala assim: não tem como você estar com medo disso. Não é possível que vocês estão com medo de um homem que não tem aliança com Deus. O diabo não tem poder sobre a sua casa, a não ser que você dê uma legalidade para ele, irmão. Não tem essa de crente com medo de demônio. Quando o demônio se manifestar lá, levanta a tua mão, expulsa com autoridade, ora pelos enfermos, eles serão curados. Se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Sobre nós há um manto de autoridade, e poder que nós podemos nos mover. Não é sobre a nossa força, não é sobre aquilo que fazemos, mas porque o que nós fazemos, nos movemos, é sobre o nome de Jesus Cristo. A igreja é o que é, não por causa de A ou B, mas porque nós estamos aqui debaixo da autoridade do nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobra no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessa: o nosso Jesus Cristo é Senhor. 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós nos movemos nessas marcas. Quarta, a coragem é o reflexo de um coração guardado. O texto que nós citamos, Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um coração não guardado, ele se torna vulnerável. É quando nós reagimos por impulso, que confundimos emoção com direção. Mas um coração guardado é firme. Ele sente, mas não se submete ao que sente. Porque eu já falei isso aqui, eu ministrei a respeito de emoções há pouco tempo. Nós somos seres emocionais, óbvio. Ninguém, esse ensinamento de suprimir as emoções, de negá-las, a existência delas, é o que leva muita gente para caminhos trágicos. Sim, nós temos emoções, nós sentimos, mas não submetemos. Nós agimos com o coração, mas a partir da palavra. Guardei
as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho o meu coração guardado no Senhor. Eu tenho as minhas emoções, os meus sentimentos submetidos à palavra de Deus, à verdade do Evangelho. Eu já citei isso aqui. Quantas vezes o nosso sentimento não é de derrota? Quantas vezes o nosso sentimento diante de Deus é de que somos indignos, que nós não devemos estar na presença dele. Temos dificuldade de orar, temos dificuldade de louvar. Por quê, pastor? Porque eu não estou me sentindo bem. Irmãos, submeta os seus sentimentos à palavra de Deus. Pegue o seu coração e guarde ele em Deus. Não dê o controle da sua vida ao que você sente. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Salmo 112, no verso 7 diz: não se atemorize de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Eu quero que você nessa noite levante suas mãos e ore por isso. Fale: Senhor, me dê um coração firme, me dê um coração que esteja guardado em Ti. Que meu coração não seja um terreno para Satanás, para emoções enganosas, mentiras que o diabo tenta colocar na minha vida como verdade. Eu quero profetizar isso nessa noite. Deus vai tocar hoje completamente em você. Talvez o que vem no seu coração seja a ferida que ficou aberta, a situação que te machucou, o problema que continua te esmagando. Mas nessa noite tem um bálsamo de Deus nesse lugar, e você vai ser curado completamente. As suas emoções não vão te controlar, elas não vão te sufocar. Eu quero profetizar nessa noite: o Espírito Santo está tocando agora de forma completa em você, em nome de Jesus Cristo. Todos nós enfrentamos situações que parecem ser maiores do que nós. Surgem problemas que nos assustam, que drenam as nossas forças e que roubam o nosso ânimo. E no meio dessas lutas, ainda surgem as vozes de desgaste, aquele comentário maldoso, a crítica velada e, sobretudo, as nossas próprias falhas e inseguranças. Mas sabe qual foi a oração que Neemias fez? Quando suas forças parecerem se esgotar, ore como Neemias orou: Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, me dê forças para seguir em frente. Me dê forças para não me desviar do propósito. Me dê forças para continuar, mesmo quando os problemas vierem. Mesmo quando eu me sentir sem ânimo. Mesmo quando eu me sentir cansado. Mesmo quando parecer que ao meu redor eu estou cercado de coisas negativas. Senhor, fortalece as minhas mãos. Pai, fortalece as mãos dos teus filhos aqui essa noite. Eu não sei como está sendo essa reta final de ano para você, mas eu profetizo: Deus vai fortalecer as suas mãos. Ele vai te fortalecer para a batalha. Vai haver em você disposição. Essa é uma palavra para a sua vida essa noite. João Calvino, ele diz que um coração sem guarda é um campo aberto para dúvida, medo e queda. Coragem é o idioma daqueles que escolheram confiar mesmo sem entender. É a linguagem daqueles que agem com o coração cheio de fé, não a partir de um coração ferido. Coragem não é simplesmente agir por imprudência, por impulso. Isso não é coragem. Vou repetir: coragem, agir com coração. É colocar todas as suas forças naquilo que você quer. Ontem eu estava participando, algo que Lígia e eu sempre conversamos esses dias, a respeito do trabalho. E a gente tem que fazer alguns compromissos públicos para que eles se tornem, né, uma meta. E eu postei, falei assim: 12 horas, 14 horas por um sonho, eu acho que é pouco para trabalhar, né, Celi? Você acha que trabalhar 12, 14 horas por seu sonho é pouco? É muito? Trabalhar, homens, trabalhar 12 horas, Jefferson, por sua família, é muito? Quando nós estamos lutando, quando nós estamos fazendo algo, e aí, queridos, as vozes do desânimo vêm, do cansaço vem, dos problemas vem, e nós vamos aceitando isso, e essas coisas vão pesando na caminhada. Mas hoje,
troque todo esse fardo e continue decidindo olhar para o propósito que Deus te deu. Eu repito, às vezes nós nos sentimos tão presos e cansados diante das circunstâncias. 12 horas por dia, 14 horas por dia, não sei, para mim é pouco para trabalhar por aquilo que eu estou sonhando, para trabalhar pela minha família, para conquistar as promessas que Deus tem para a minha vida. Faça, mas faça com toda a sua força. Coragem é isso, é agir com o coração, é colocar todas as suas energias, é lutar com todas as suas forças, é não desanimar, é não parar, é não retroceder, é não olhar para esse ano que já está findando e falar assim: não dá mais tempo. Dá tempo ainda, irmão. Você pode fazer muita coisa. O que não aconteceu nesses primeiros 9 meses do ano vai acontecer nos últimos 3. A porta que ainda não abriu, Deus pode abrir. Aquilo que ainda não estava acontecendo, Deus pode acelerar. Deus pode fazer de repente. Deus pode abrir aquela porta. Deus pode te dar aquela conexão. Deus pode curar essa enfermidade. Deus pode restaurar esse casamento. Deus pode fazer. E eu creio que se você agir com fé, você vai ver Ele agindo e fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Coragem é o selo daqueles que caminham sabendo que Deus está no controle, mesmo quando o chão parecer ruir. Chris Vallotton tem uma frase que ele fala assim: fé não ignora o medo, ela o supera. Nós vamos superar. Isaías 40, verso 29 diz: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Talvez a história do seu ano até o momento seja assim: pastor, estou chegando aqui, está acabando, mas estou cansado. Não é o que a gente fala assim: estou tão cansado. Pareceu que eu lutei muito esse ano, mas não andou. Repito, Deus vai acelerar. Profetize isso para alguém e fala assim: Deus vai acelerar. Hoje nós vamos dar passos de coragem. Coragem para começar aquele negócio, coragem para decidir, coragem para arriscar, coragem para perdoar, coragem para recomeçar. Amém. Eu quero concluir, queridos. Nós devemos aprender a guardar o nosso coração para agir com sabedoria. Coração precisa ser fonte, não guia. Por isso que Jesus ele fala assim: olha, não é o homem comer sem lavar as mãos, porque eles ficaram abismados lá, que os religiosos, que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, foram lá encher a paciência de Jesus, né? Aí Jesus fala assim: vocês estão aí preocupados com isso? O comer sem as mãos é o de menos. O problema não é o que entra pela boca, que depois passa pelo corpo e é eliminado. O problema é o que sai do teu coração, é o que tu está externando. O problema é esse, porque de tudo que passa, você percebe que tudo que você faz passa pelo teu coração. O jeito que você é com a tua esposa passa pelo teu coração. Aí eu pergunto: o que tem no teu coração? O jeito que você educa os seus filhos passa pelo teu coração. Como é que está o teu coração? Aí você consegue enxergar que um coração cheio de rancor, mágoa, é o que ele vai transmitir para as pessoas, é isso? O cara teve um pai péssimo, violento, distante, frio. E aí ele replica isso nos próprios filhos. Coração precisa ser fonte, não guia. Mas nós devemos ter o nosso coração purificado, livre. Temos que guardar, ter no nosso coração apenas aquilo que nos aproxima de Deus. Isso é um exercício diário para todos nós. Não importa se tu é um crente de 1 ano ou um crente de 20 anos. Nós temos que a cada dia fazer essa reflexão daquilo que está crescendo no nosso coração. Alimente sua fé diariamente. A coragem ela morre quando a fé enfraquece. E transforme o seu medo em movimento. Coragem é o primeiro passo da fé. Coragem é o primeiro passo da fé. Ah, pastor, eu quero ver as coisas da minha vida acontecendo. A coragem se chama dar o primeiro passo. E às vezes, querido, é o que nos falta. Sabe quando você tem tantas ideias para a sua vida, mas você não consegue dar o primeiro passo? Você tem muitos sonhos, mas você não consegue dar o primeiro passo. Você não consegue aplicar um desejo, você não consegue aplicar uma ideia. Fala para o seu irmão assim: dê o primeiro passo. Vitória não é acaso.
Sucesso não é acaso, prosperidade não é acaso. Sua vitória começa na sua obediência. O seu sucesso está na sua perseverança. E a nossa prosperidade está no favor de Deus sobre a nossa vida. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Josué, o texto que nós lemos inicialmente, estava diante de um desafio que, irmãos, eu sempre olho e penso assim, substituir Moisés. Eu estou aqui substituindo o bispo na pregação, já fico com aquele peso, né? Está sentindo assim, aquela responsabilidade. E Josué estava num desafio, e ele tinha um povo muito obstinado lá com ele. Você pode ver que depois, sabia que Josué mandou espias também depois para a terra? Sim ou não? Quantos sabiam que Josué também mandou os espias? Gente, por favor, quem sabia que Josué mandou outros espias? Obrigado, alguns sabem, né? Só que ele foi assim, ó. Rapaz, quando da outra vez, quando vieram os relatórios, estava todo mundo junto, o povo saiu contando o relatório na frente de todo mundo e deu ruim, que lá foi uma dor de cabeça. Ele já foi o seguinte, ó, mandou só falar só com ele, vai lá, espia, fala só comigo aqui, passou o relatório para ele e tal. Ele já traçou a estratégia. Ele não deixou que o medo, mais uma vez, se infiltrasse no coração das pessoas e contaminasse os próximos passos. E hoje, talvez a escolha que você tem que fazer exatamente é, Senhor, tem coisa na minha vida que eu vou começar a selecionar. Eu não quero ouvir, eu não quero alimentar os meus medos. Eu não quero ficar me movendo aqui, pensando no quanto que pode ser ruim. Entenda que, repito, coragem não é se mover na imprudência, não é agir de forma irresponsável, não. A coragem a qual eu estou ministrando aqui essa noite é agir tendo a coragem como um princípio espiritual que você faz, confiando que você tem um Deus com você, confiando que você está agindo em obediência. Não vai estar agindo em desobediência, achar que a sua coragem vai dar em algum lugar. Vou ter coragem, pastor, agora eu divorcio. Não, você está debaixo do espírito errado. Vou ter coragem, agora eu passo a perna lá naquele meu chefe lá e tomo o lugar, agora eu vou ser promovido. Não, sai desse espírito. Mas talvez você seja aquela pessoa que fala assim, eu tenho tanto sonho de ter minha empresa, então coragem. Vai lá e já começa a projetar, começa a estruturar, começa a desenhar, começa a tirar do papel. Se você tem um sonho de casar, vai lá e começa a orar por isso. Vai lá e convida a mulher que você gosta para sair. Leva ela para comer num lugar bacana. Seja abençoador. Não leva ela para lugar ruim, para comer em copo sujo, que isso aí já está mostrando que você vai ser um péssimo exemplo para ela. Seja corajoso. Faltam 3 meses para acabar o ano. E eu quero profetizar que não serão três meses de divagações, imaginando como poderia ter sido, mas serão 3 meses onde você vai acelerar as coisas que Deus tem para a sua vida. Serão 3 meses onde você vai romper e viver os projetos de Deus. Serão 3 meses onde aquela conquista vai começar a acontecer. Serão os 3 meses onde as portas vão se abrir e onde você vai dar passos de fé. Você vai se mover em direção ao seu propósito. Eu tenho tantos receios de não dar certo. Eu quero dizer para você que se vai acontecer conforme a sua fé. Mas hoje você pode escolher assim: eu vou dar passos de fé. A minha vida vai mudar. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Eu vou viver o favor de Deus. E tem gente que fica pensando que isso é unicamente sobre coisas materiais. As coisas materiais são de menos. Porque coragem não é simplesmente você olhar e ver as coisas ao seu redor mudando, mas eu creio que elas começam a mudar dentro de nós. Mudou meu ânimo, pastor.
mudou minha forma de enxergar. Vai ter a reforma tributária, vai ficar pior. Eu não dependo de reforma tributária, eu vou aprender a ganhar dinheiro com ela. Né, Fabiane? Vai ter tanto problema para quando acontecer isso. Eu vou virar um advogado tributarista agora. Né, Fabiane? Vamos direcionar. Vou mudar meu foco. Não, muda em você. Fala para o seu irmão antes de nós começarmos a orar assim: muda o seu ânimo. Muda o seu ânimo. Pastor, mas eu estou tão... Muda o seu ânimo. É intencional mesmo, irmão. É você começar a ter conversas assim como Davi tinha nos Salmos. Por que você está tão abatido assim dentro de mim, ó, minha alma? Você ainda vai louvar o Senhor. Eu vou louvar o Senhor ainda esse ano. Em 2025 eu ainda vou abrir a minha boca para contar testemunhos. Eu vou dizer das coisas que Deus fez por mim. Eu vou virar para as pessoas e vou falar assim: pode ir por aqui porque vai dar bom, porque Deus está fazendo. Eu não vou sair contando: mas não tá tão difícil, segura, olha, cuidado. Não, eu quero dizer para você: vai lá, arrisca, porque Deus é contigo. Vai lá e faz, porque Deus é contigo. Vai lá e acredita, porque Deus é contigo. Coragem, bom ânimo. Moisés morreu, a tarefa é difícil, o povo é obstinado. São 7 nações maiores e mais fortes. Tem o Rio Jordão na nossa frente. Moisés abriu o Mar Vermelho. Eu vou abrir o Rio Jordão. Moisés fez no Mar Vermelho. Se tivesse outro mar diante de mim aqui, eu ia abrir o mar também. Não foi aqui que Josué se moveu? Não tem Mar Vermelho, mas tem o Jordão. Então, vai lá, traz a arca aqui, traz a presença, edifica um altar, o rio se abre. E eles passam, e eles entram na terra, e eles conquistam, e eles vencem, porque Deus estava com eles. Levante suas mãos, feche seus olhos. Eu quero orar com você essa noite. Deus é com você. Para 2025, para esse mês de outubro que está começando, eu profetizo: Deus é com você. Deus é com você. Nessa semana, segunda-feira, você já vai falar assim: Deus é comigo. Eu vou acordar mais cedo, eu vou tomar aquele banho, eu vou me vestir, eu vou me preparar, meu coração vai estar disposto. Eu não vou me curvar diante da doença, eu não vou me curvar diante dos problemas. O meu casamento não vai fracassar, o meu emprego não vai fracassar. Eu não vou ficar endividado, eu não vou ficar em ciclos de pobreza, eu não vou ficar em ciclos de escassez. Eu não vou ver as coisas na minha vida ao redor ruindo, minha família se despedaçando. Não, eu vou profetizar, eu vou abrir minha boca e vou declarar a vida. Eu vou me mover em obediência, eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou declarar mais a palavra, eu vou conquistar. Vai acontecer, vai acontecer. Levante suas mãos, ore por isso, ore por isso. Coragem, bom ânimo, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Por onde quer que andares, onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te entregar por possessão e herança. Eu sou contigo. Continue orando, continue orando, continue orando. Aquele que acalma